gostoso! Nós estamos aqui juntos de novo para oferecer o nosso tempo de culto a Deus. Que Ele nos ajude, que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas que estão na lei, que estão na Bíblia. Então, vamos cantar? Jesus, me dê a sua mão, para com ela eu servir. Me dê seus olhos para enxergar outras crianças que eu possa ajudar. Jesus, me dê seu coração, para que eu possa amar também. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Jesus, me dê a sua mão, para com ela eu servir. Me dê seus olhos para enxergar outras crianças que eu possa ajudar. Jesus, me dê seu coração, para que eu possa amar também. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Amém? Gostoso cantar, né? Através das músicas nós podemos aprender muitas coisas sobre Jesus, sobre Deus. Isso é bem especial. Nós estamos lá no livro de Atos, entendendo um pouquinho daquela promessa que Jesus tinha feito para os seus discípulos de que eles receberiam um ajudador para que fossem testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lembram? Então, nós já vimos que os discípulos foram testemunhas em Jerusalém, foram presos, teve gente que morreu ali. Nas outras semanas nós vimos que chegou em Samaria através de Filipe. E agora nós vamos ver que essa boa notícia, que esse evangelho, essa história, essa verdade sobre Jesus vai chegar até os confins da terra. E para que o evangelho chegasse até os confins da terra, ele precisava sair de Israel, sair ali do povo judeu. Mas o que era um judeu? Judeu era toda pessoa, homem, mulher, criança que nascesse em Israel. E quem nascia em Israel era como se fizesse parte do ser judeu o acreditar na Torá, que era a Bíblia deles, na lei. Então, qualquer outro povo, qualquer outra pessoa estrangeira era chamada de gentil. Gentil era uma pessoa que não acreditava no Deus de Israel. E hoje nós vamos olhar para duas pessoas, para um judeu e para um gentil. Vamos conhecer Cornélio? Ele era um gentil e ele estava na cidade de Cesareia, que era uma cidade portuária, cidade de praia. Ele tinha várias pessoas que ele cuidava, então ele era um centurião, é como se ele fosse um sargento do exército romano. Ele era um homem muito respeitado no seu trabalho, ele era italiano, né? Veio com o Império Romano, era um gentil, os judeus olhavam para ele como um gentil, e ele reunia toda a família dele para adorarem, para honrarem a Deus. E ele fazia as orações a Deus todos os dias. Vamos conhecer Pedro? Ou nós vamos relembrar quem era Pedro, porque nós já conhecemos. Então, Pedro estava numa cidade também de praia chamada Jope. Ele era um pescador, era o líder entre os discípulos. Nasceu lá na Galileia, um judeu, e ele viajava para poder falar sobre Jesus, sobre o Messias. E também fazia oração a Deus várias vezes por dia. Vocês perceberam que os dois oravam a Deus? Enquanto eles estavam orando, aconteceu uma coisa muito legal. O que aconteceu? Enquanto Cornélio estava orando, ele recebeu a visita de um anjo que falou para ele mandar alguém ir até Jope e chamar um homem chamado Pedro, que estava hospedado na casa do Simão, e trazê-lo até a sua casa. Quem é?
Você já vai descobrir. Nós ainda não sabemos, nem o Cornélio sabia. Mas enquanto o Pedro estava lá na outra cidade, longe, chegou a hora do almoço, ele estava com muita fome e ele não estava pronto ao almoço e ele subiu numa parte superior da casa e foi fazer uma oração. Enquanto ele estava orando, o estômago dele fazendo... ele teve uma visão e ele viu um lençol que descia do céu com muitos animais e tinha uma voz que dizia: levante, bate e coma. E Pedro olhou para aqueles animais e falou: Senhor, eu não posso comer. E por que Pedro não podia comer? Porque para os judeus tinham alguns animais que eram proibidos de serem comidos. E se eles comessem esses animais, eles se tornariam impuros e não podiam participar do culto, ir para o templo. Então Pedro falava: não, Deus, eu sempre cumpro as leis, eu não como esses animais. Então Deus falou: não chame impuro o que Deus purificou. E Pedro ficou pensando: o que será que Deus quis me dizer com isso? Enquanto ele estava lá pensando, bateram na porta. Eram os enviados de Cornélio. Alguns homens chegaram lá e falaram: Pedro, o nosso chefe, o nosso patrão mandou te buscar. Então Pedro recebeu aquelas pessoas, eles comeram, porque lembra que Pedro estava com fome? Então, eles descansaram um pouquinho e depois, no dia seguinte, eles seguiram para Cesareia. De Jope até Cesareia dava mais ou menos uns 60 quilômetros, então era uma caminhada boa. Tomara que eles tenham levado o lanchinho, né? Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, tinha uma galera lá esperando. Estavam os amigos, os familiares de Cornélio, e quando Cornélio viu que Pedro estava entrando na casa dele, correu até Pedro e se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro falou assim: Cornélio, se levanta, você não deve adorar nenhum ser humano e eu sou gente como você. Então Pedro falou: Cornélio, você sabe que eu, como judeu, não devo entrar na casa de um gentil, porque senão eu vou me tornar impuro. Mas eu tive uma visão de Deus que me mostrou que assim como os animais Deus purificou, a partir desse momento não existe diante de Deus gente pura e gente impura, que todas as pessoas são iguais diante de Deus. E por isso que eu estou aqui. O que mais Pedro falou? Enquanto Pedro estava falando, explicando tudo aquilo que ele tinha experimentado com Jesus, quem era Jesus, o Espírito Santo de Deus desceu da mesma forma que aconteceu lá em Jerusalém, com línguas de fogo e com aquele vento livre. A mesma coisa que aconteceu em Samaria. E Pedro e os discípulos que estavam junto com eles ficaram admirados porque eles perceberam que era o mesmo Deus que estava se manifestando. Então, aquelas pessoas ficaram cheias de gratidão, de alegria e foram batizadas depois disso. E os discípulos puderam concluir, puderam perceber, puderam até experimentar essa ação de Deus com pessoas diferentes do que eles estavam acostumados. Fala, Glorinha! Estamos aqui em mais um Plantão com Miguel. A palavra de hoje é diferente. Qual era a palavra de hoje mesmo? Beleza. A palavra de hoje é diferente. Diferente é algo ou alguém que difere do que estamos habituados. É mesmo, é? Pode se referir a objetos, comida, costume ou pessoa. Exemplo: a Shirley é diferente da Clotilde, que é diferente da Eva. E a Leia é diferente do amendoim. E o Batman é diferente do Superman. Diferente não significa mais ou menos que ninguém. Deus usou da diversidade na criação e queria ensinar a Pedro que diante dele todos têm o mesmo valor. Hasta la vista, que é diferente de tchau.
mas significa a mesma coisa. É fácil nós convivermos ou nós experimentarmos uma coisa diferente? Você experimenta comida diferente? Não, né? Não é fácil para nós, nem para o Pedro. Mas Deus falou, Pedro, você precisa romper, você precisa rasgar esse seu preconceito, esse seu jeito de ver. E o que nós podemos entender, aprender com essa atitude de Pedro, com isso que ele foi ensinado através do Espírito Santo? Tem na sua escola, na sua casa, em vários lugares existem pessoas que são diferentes ou pessoas que não são tão bem aceitas e que precisam também da mensagem de Deus, assim como Cornélio. E se a gente orasse pedindo para Deus nos ajudarmos a termos coragem para olhar para as pessoas ao nosso redor e irmos até essas pessoas? O que você acha? Vamos lá? Jesus, me dá a sensibilidade para perceber quem são as pessoas que precisam da minha ajuda e me dá coragem para conseguir chegar até elas, para chamar para brincar, para estar perto, até para experimentar algumas coisas diferentes de comida, de jeito de ser. E eu quero pedir que o Senhor abra o meu coração, o nosso coração para isso. Amém. Deus ajudou Pedro nisso e Ele pode nos ajudar. Então, que o nosso coração, que as nossas atitudes possam refletir, possam brilhar esse abraço de Deus. A gente falou que Deus abraça as pessoas de todos os tipos, né? Então, o nosso versículo fala sobre isso. Qual é? Oiê! Eu vim falar hoje do versículo que é: Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Ou seja, Deus trata a todos de modo igual. Tchau! Gostoso, né? Saber que nós temos um Deus que acolhe, um Deus que olha para as pessoas sem preconceito, sem julgamento. E esse é o nosso chamado para você e para mim. Vamos cantar? Tudo bom, criançada? Vamos seguir juntos a Jesus, cantando uma música que diz assim, ó: Jesus, meu amigo, te quero mais, e assim eu te sigo para onde quer que vás. Tu és o meu mestre, vou te servir, e assim te obedeço, se falares vou te ouvir. Vire à direita, vou atrás bem certo, vai para a esquerda, vou seguindo perto, sempre andando junto a ti, Senhor. Vamos mais uma vez, vire à direita. Vire à direita, vou atrás bem certo, vai para a esquerda, vou seguindo perto, sempre andando junto a ti, Senhor. Do começo. Jesus, meu amigo, te quero mais, e assim eu te sigo para onde quer que vás. Tu és o meu mestre, vou te servir, e assim te obedeço, se falares vou te ouvir. Prepara para a direita, vire à direita, vou atrás bem certo, vai para a esquerda, vou seguindo perto, sempre andando junto a ti, Senhor. Mais uma vez para a direita. Vire à direita, vou atrás bem certo, vai para a esquerda, vou seguindo perto, sempre andando junto a ti, Senhor. Junto a ti, Senhor.
Se você quiser ler essa história durante essa semana, o que é uma coisa muito legal, tá lá em Atos 10. Pede para os seus pais ou você mesmo pode pegar e ler, que tem muitas outras coisas que nós não conseguimos falar aqui, mas que nos desafiam a praticar esse amor parecido com o de Deus, que só Ele pode nos ensinar. Boa semana e até domingo que vem. Mas eu não sei onde parou. Até os...